Qual seria a sua reação se você encontrasse um gigante na sua frente? Você ia sair correndo, você ia desmaiar, gritar, ou você ia enfrentar ele? O que ia acontecer? Bom, na Bíblia, alguns homens tiveram essa oportunidade. Vamos ver qual foi a reação deles? Fala, povo! Bem-vindo ao quarto episódio da série No Deserto. Até agora, a gente já viu como Deus está nos animando, levantando a nossa cabeça para a gente poder ter paz. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, você pode começar na playlist que está no link aqui acima para você. Mas se você já assistiu, agora a gente vai chegar numa nova fase, quando Deus vai enviar algumas pessoas na frente, alguns líderes, para poder conhecer a terra que Deus quer dar para o povo. Esse pedaço do livro de Números se chama envia. Essa é a primeira palavra importante que aparece ali em Números 13, que é onde começa o nosso estudo hoje. Deus deu uma ordem para enviar alguns homens na frente, líderes de cada tribo, para poder ver como funciona aquela terra, quem mora lá, quais são os alimentos que tem, como é a geografia, como que deveria ser conquistada aquela terra. Hoje, Deus tem enviado muitas pessoas a lugares diferentes, para conhecer novas nações, tribos, etnias. E esse pedaço da Bíblia nos ensina como fazer um relatório. Esses espiões que foram na frente para poder conhecer e trazer informação de como funcionava lá naquela terra, voltaram e desses 12, 10 deles deram uma resposta muito ruim. Eles falaram de todos os desafios que existiam lá. Existiam gigantes, pessoas enormes, muito mais fortes, e eles se sentiam como se fossem insetos pequenininhos perto deles. Eles ficaram muito desanimados e começaram a desanimar os outros também. Falaram até que eles iam morrer no deserto e que era melhor eles levantarem outros capitães para poder voltar para o Egito, para a terra que Deus já tinha tirado eles. Deus está falando o tempo todo, eu sou o Senhor, eu tirei vocês do Egito. Mas as pessoas estavam querendo voltar para lá porque estavam com medo. A Bíblia diz que todas as pessoas começaram a murmurar, a reclamar por causa desse desânimo. Somente 2 desses espiões, que eram Josué da tribo de Efraim e o Caleb da tribo de Judá, voltaram falando que era verdade tudo aquilo. Era difícil aquela terra, mas era uma terra muito boa. É verdade que tinha gigante? Sim. Ia ter muita dificuldade, ia ter que ter guerras para conquistar a terra? É verdade. Mas a terra era muito boa. E se Deus quisesse, se Deus se agradasse deles, Ele mesmo, Deus, ia facilitar o caminho para eles passarem. Gente, qual é a forma que a gente vai mostrar um relatório, vai contar alguma história para alguém? A gente vai conseguir animar as pessoas, encorajar elas a continuarem? Ou a gente vai ficar mostrando só a dificuldade? Quando aconteceu isso aqui, todo o povo quis apedrejar o Josué e o Caleb. E Deus mesmo teve que parar a situação, senão não ia sobrar ninguém. Por isso Deus falou para o povo, vocês não vão entrar na terra então, vocês não vão entrar no meu descanso, lá naquela terra que eu ia dar descanso para vocês. Agora vai todo mundo morrer no deserto. Quem vai entrar na terra vai ser a próxima geração, os filhos de vocês. Gente, teve que passar uma geração, 40 anos andando no deserto, para aí então poder chegar num tempo que as pessoas iam descansar. O autor do livro de Hebreus lembra dessa história. No capítulo 3, ele lembra que Deus falou isso, que eles não teriam o seu descanso. E fala o seguinte, não endureçam o seu coração como naqueles dias do deserto. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não deixe o seu coração duro. Mas encorajem uns aos outros todos os dias, para que a gente tenha a mesma confiança em Deus que a gente tinha lá no começo. Olha só, esse povo aqui já estava andando há muitos meses no deserto e eles começaram a perder um pouco a confiança que eles tinham em Deus. Isso pode ser um pouco parecido com a gente. Às vezes a gente pode ir perdendo um pouco a confiança em Deus ao longo do caminho, mas não é para acontecer isso. É para a gente confiar em Deus do mesmo jeito que a gente confiava lá no começo, quando a gente começou a acreditar e amar o Senhor. Por isso, esse escritor da Carta dos Hebreus disse para a gente encorajar, animar uns aos outros todos os dias. Bora animar, gente! Se Deus deu uma promessa, se Deus deu uma palavra pra gente, isso vai acontecer. Só depende dele e da gente obedecer, seguir. Na série Ele Chamou, quando a gente estava estudando o livro de Levítico, a gente viu que até a roupa que a gente usa é importante para Deus. E aqui ele dá uma dica de moda bem legal pra gente. Às vezes, a gente esquece das palavras que Deus está falando pra gente. Pode ser que a gente vai esquecer dos mandamentos de Deus ou dos milagres que Ele já fez na nossa vida.
Gente, aquele povo queria voltar para o Egito. Eles não lembravam mais todas as coisas ruins que eles viveram lá? Será que eles esqueceram que eles tinham sido escravos lá? Que eles não tinham mais sossego, não tinha paz, não tinha nem alimento direito no Egito? Como que pode esquecer disso tão rápido? Então, Deus deu uma dica para eles e mandou que eles pegassem as roupas deles e na borda, bem na beirinha da roupa, eles iam fazer alguns fios amarrados com um cordão azul no meio. Essa franja, esse fiozinho, é chamado de tzirit. Se você assistiu os episódios anteriores, você já está entendendo por quê. E é por isso que eu estou usando hoje esse talit, esse manto cultural de Israel. Em cada uma das 4 pontas a gente encontra um tzirit. Ele vem amarrado, trançado, e no final a gente encontra um fio azul, destacado no meio dos outros fios brancos. E para que isso, gente? Funcionava como um lembrete para as pessoas olharem para esse cordão azul, esse tzirit, e lembrarem também daquele azul que remetia ao trono de Deus, da cor do céu, para elas lembrarem do reino dos céus, não ficar olhando só para a cor do deserto, porque a Bíblia diz que eles estavam esquecendo de Deus, estavam indo atrás das suas prostituições, do desejo do seu coração, e então Deus queria fazer com que eles lembrassem toda hora. É como se a gente aqui estivesse colocando um despertador no celular para poder lembrar a gente de orar, de fazer um devocional, um post-it nos nossos lugares que a gente vê todo dia, para poder não esquecer de buscar o Senhor e não esquecer de cumprir nenhum mandamento que Ele deu pra gente. Para eles olharem para aquilo o tempo todo e não esquecerem de Deus. Às vezes a gente precisa também de um lembrete. A gente pode colocar um despertador no nosso celular para poder lembrar de um horário de devocional para orar. A gente pode colocar as nossas anotações para poder lembrar do nosso estudo, do nosso devocional, como você quiser. Mas não esqueça o que Deus já fez para você. Não queira voltar para o Egito. Deus fala que aquela geração não ia entrar na terra, mas os filhos iriam. E quando eles entrassem lá, eles iam comer os alimentos e as frutas, as coisas boas que existiam lá. Imagina que eles tinham uma roça, uma plantação muito grande de algum alimento. Quando eles finalmente colhessem, eles pegassem aquele alimento, eles levariam um pouquinho daquilo para o Senhor. Se eles plantassem um trigo, uma cevada ou algum outro alimento que pudesse fazer farinha, então eles pegariam aquela farinha, poderiam fazer um bolo, por exemplo, e levar para o Senhor. Gente, essa era a oferta de primícias. E essa oferta, ela servia para poder fazer a gente lembrar que Deus prometeu que ia nos dar uma terra e Ele finalmente nos deu. Deus prometeu que ia te dar algumas coisas, que Ele ia levar você a viver, experimentar algumas coisas nessa vida. E quando isso acontece, quando isso se cumpre, finalmente está no momento de oferecer as primícias para o Senhor. O que Deus já te deu, onde Ele já te levou, que Ele tinha prometido antes que ia fazer para você. O que você pode dar para Ele agora para mostrar, para confirmar que Ele cumpriu a promessa que fez na sua vida. Essa é uma oferta muito diferente. Ela não é igual ao dízimo, por exemplo. Essa é uma oferta para confirmar, agradecer ao Senhor de uma forma muito simbólica, porque é só um pouquinho. Uma promessa, uma bênção que Deus cumpriu na sua vida. Paulo, escrevendo para os Coríntios, disse que Jesus é a primícia entre os mortos, porque Deus está ressuscitando muitas pessoas, tirando pessoas da morte. E a primeira delas que Deus tirou do reino da morte foi Jesus. Ele foi o primeiro a sair do pecado, porque ele nem pecou, ele carregou o nosso pecado e ser colocado no reino da luz. Então, as próximas pessoas que vão ressuscitar no dia do Senhor, quando Ele voltar, fazem parte dessa promessa. Mas Deus já está fazendo isso, Ele já está cumprindo essa promessa de tirar a gente da morte. E a gente sabe disso porque Jesus já é a primícia entre os mortos. O escritor de Hebreus cita uma rebelião que aconteceu no deserto depois desse episódio aqui. As pessoas queriam apedrejar o Josué e o Caleb e Deus não deixou. Mas as coisas não ficaram mais calmas por causa disso. Se você quiser saber a bagunça que aconteceu aqui, você pode ir comigo para o próximo episódio. Mas antes disso, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhum estudo que é postado por aqui. Deus te abençoe e te dê shalom.